Olá pessoal, tudo bem? Bom, há alguns dias eu fui convidado para fazer uma apresentação de, de um diário de classe, onde a gente usa uma planilha do Excel. O convite foi feito pelo Conselho Municipal de Educação aqui da minha cidade. E na oportunidade eu acabei não fazendo a apresentação dessa planilha, porque o grupo acabou considerando que é, um diário um diário online seria uma opção mais interessante. E a gente acabou não usufruindo da ideia da planilha e essa ideia nem sequer foi apresentada. Eu resolvi então, depois daquele momento, passado alguns dias, eu resolvi então fazer uma apresentação dessa planilha, mostrar como ela é, de que forma ela funciona e que recursos a gente poderia estar utilizando aí se um diário desse tipo fosse implantado. Aí você que é professor pode levar essa ideia para a sua escola, se a sua escola não tem um diário de classe digital ainda, se ela não tem um diário de classe online, você pode estar levando essa ideia para a sua escola. Eu vou estar somente divulgando, tá? O material é exclusivamente meu e pode ser conseguido por qualquer pessoa que deseje. Bom, esse é um modelo, tá? Essa é a capa da planilha, essa é a página inicial dela, tá? Aqui é chamada de capa. Aqui na segunda planilha a gente tem a lista de alunos, onde a escola vai colocar aqui a lista de alunos da turma. Aqui a gente tem uma planilha de frequência, está com zoom mínimo aqui, agora ela está no zoom normal. Essa é a planilha de frequência. Aqui a gente, cada folha tem um cabeçalho. Aqui a gente tem a planilha de conteúdos, onde a gente vai digitar os conteúdos que são dados em cada aula. A planilha de notas, onde a gente digitaria as notas, os resultados dos alunos ao longo do ano, ao longo de cada bimestre. Uma planilha de canhotos, que seria usada para entregar de repente os canhotos na secretaria, caso isso fosse necessário. Hoje praticamente tudo é online, então não há muita necessidade de a gente estar usando canhoto de papel, mas a planilha tem esse canhoto de papel. Na verdade, cada canhoto é uma página que tem o nome do aluno, a nota, resultado de recuperação, bom, algumas coisas aqui. A quantidade de faltas, bom, diversos dados vão aparecer aqui no canhoto, além das datas da quantidade de aulas. Além dessas planilhas, que são as planilhas obrigatórias aqui, que, vamos dizer assim, toda a caderneta tem que ter, a gente tem duas planilhas extras compondo aqui, que são uma planilha chamada de dados, tá? Uma planilha de rascunho, uma espécie de planilha de rascunho, onde você poderia fazer testes, onde você poderia estar lançando notas em quantidade, e uma planilha de grupos para permitir que o professor fizesse uma organização de equipes quando ele achasse necessário. Pouco a pouco eu vou falar sobre isso, tá certo? Bom, essa seria a planilha, tá? Esse é o modelo dela. Aí eu vou convidar você, se você ficou interessado em conhecer essa planilha, então eu vou convidar você a continuar vendo o vídeo, tá? Eu vou fazer um vídeo um pouquinho longo e eu vou mostrar um pouquinho como seria essa planilha e como usar essa planilha. Inicialmente eu tenho a capa da planilha, onde eu vou preencher a minha escola, tá? Imagina aí, você vai colocar aqui o nome da sua escola. Eu vou colocar aqui o nome da escola que eu trabalho. A disciplina.
que eu dou aula de matemática, é o nome do professor, a série, o ano, a série, a etapa. Vamos supor que eu vou registrar uma planilha para o 7º ano. Aqui eu vou poder colocar a turma, o turno, vamos supor que esse turno é um turno vespertino, e o ano letivo. Aqui eu também posso colocar o ano letivo. A partir do momento que eu preencho esses dados, as minhas folhas elas passam a ter esses dados. Veja que aqui nessa lista de alunos passou a ter o nome da escola, que antes não tinha, tá? O nome do professor, a turma e tudo mais. Veja que se eu chegar aqui e retirar o nome da escola, quando eu voltar aqui na lista, pronto, a lista já não tem mais o nome da escola. Eu volto aqui na minha capa, desfaço isso, venho aqui na lista, já está aqui de novo o nome da escola. Os dados que eu preciso para representar essa turma. Bom, aqui eu tenho a lista de alunos. Eu vou usar um arquivo que eu tenho aqui no computador com uma lista de alunos e vou transcrever essa lista de alunos para cá. Vou pegar aqui uma lista de alunos. Essa lista de alunos foi passada pela escola esse ano para mim, então vou simplesmente abri-la e ver se eu consigo colar os nomes aqui. Abrindo o arquivo, vamos aguardar um instante. Bom, aqui está a lista de alunos. Basta você selecionar os alunos que você quer colocar na lista. Aqui a lista já está, os alunos já estão selecionados em ordem alfabética. Se não tivessem, era muito tranquilo. Quando você tem a lista de alunos, é muito tranquilo você transformar essa lista em uma ordem alfabética. Aqui eu aconselho que você cole sempre como texto. Então você vem aqui, vem na opção colar especial e cola isso como texto, ou texto Unicode. Eu gosto de colar sempre como texto Unicode. Desculpa. Bom, colada a lista de alunos. Então agora quando você vem para a folha de frequência, esses alunos já aparecem aqui registrados na folha de frequência. Eles também aparecem registrados na folha de notas, nos canhotos e na planilha dados. Tá? Os alunos que você registrou já estão todos colocados aqui. Eles não aparecem registrados na planilha grupos, porque aqui é uma opção que o professor vai fazer. Aqui é a organização do professor. Essa é uma planilha mais livre. A única coisa que o professor não vai poder mexer aqui é nessa soma de notas, que é calculada automaticamente. A gente chega já aqui. Bom, aqui na frequência eu vou poder digitar a frequência. Vamos supor que eu comecei a dar as minhas aulas no dia 6 de março. Então eu vou simplesmente digitar aqui as datas. Vou digitando e a planilha vai pegando aqui as minhas datas. Vamos supor que eu dei outra aula no dia 10. Estou só fazendo testes aqui. Vamos supor que dei outra aula no dia 17. Dei uma aula no dia 19. Dei outra aula no dia 26. E assim por diante. Eu registrei aqui algumas aulas. Vou deixar 10 aulas registradas, só para a gente observar aqui. Bom, aqui eu coloco a frequência. Veja que não tem a quantidade de faltas aqui, mas elas vão aparecer aqui a partir do momento que eu começar a colocar a frequência. Vamos supor que eu vou usar um P para presente e um F para faltou. Então vamos colocar aqui 2 Fs para você observar. Tá vendo? Ela contou ali as faltas. Aqui da mesma maneira. Então vamos supor que eu coloco algumas faltas aqui. Então a planilha ela vai contando para mim a quantidade de faltas. Você pode dizer, é preciso colocar o que? Um C, um P? Bom, aí é com você, é com a sua escola, tá?
não vai fazer diferença o que você usar. Agora, claro que para falta, a planilha está configurada para que você use um F, certo? Então aqui eu tenho algumas situações, eu vou usar o padrão que eu comecei utilizando um P, então vou manter esse P e vou manter a mesma coisa aqui, só para registrar algumas frequências, certo? Então aqui P. Veja um detalhe, vamos supor que eu chego aqui no número 45 e aí eu quero registrar as situações desse aluno aí. Então a planilha também vai permitir que eu registre aqui esses dados. Ok? Aqui está a planilha de frequência. Um detalhe que eu gostaria de mostrar nessa planilha, uma coisa muito comum, por exemplo, com relação às datas. A gente erra muito data quando a gente está no papel. E às vezes a gente vai para o mundo digital e a gente erra a data também na hora de preencher. Aqui eu errei algumas datas de propósito. E vamos supor que eu quero observar depois isso daqui, mas eu não estou com muita paciência de verificar. Então aqui abaixo vai aparecer um resumo daquilo que você registrou. Aparece a data, a aula, a data e o dia dessa aula. Então veja aqui que eu tenho algumas aulas registradas em dias estranhos. É que eu tenho uma aula registrada no dia de domingo. Bom, isso quer dizer que eu devo ter feito algum registro errado, já que lá na minha escola não tem aula dia de domingo. Ok? Bom, é assim que funciona essa planilha de frequência. Você vai simplesmente digitando aqui e a planilha ela vai contando para você os valores de presença e de falta. Esses valores de presença e de falta eles vão ser automaticamente colocados na última folha de notas aqui. Então, quando você vier na última folha de notas, ó, essa folha de notas ela está apresentando já o resultado de frequência e de faltas aqui, né? O resultado de falta dos alunos e a porcentagem de faltas, tá certo? Isso é muito importante porque a lei brasileira diz que o aluno com mais de 25% de falta não pode ser aprovado. Então aqui a gente teria algumas situações, né? Claro que a gente está fazendo o teste, mas a planilha ela te mostra isso daí. Bom, depois da planilha de frequência, a gente tem aqui a planilha de conteúdos. Tá? Vamos então abrir essa planilha de conteúdos. Veja que na planilha de frequência eu registrei 10 datas. Quando eu chego aqui na planilha de frequência, quando eu chego na planilha de conteúdos, eu já tenho registrado as 10 datas. Aqui também já aparece contado quantas aulas foram dadas. Quer dizer, eu não registrei essas aulas ainda, mas elas já estão contadas aqui. Na planilha de frequência ainda, tem a opção de você colocar a quantidade de aulas previstas. Então, a partir do momento que eu chego aqui e coloco a quantidade de aulas previstas, esse valor é livre, eu tenho que preenchê-lo. A planilha não vai adivinhar para mim qual é a quantidade de aulas previstas. Tá? Então, se eu chego aqui e coloco 20 aulas previstas, quando eu venho aqui nos conteúdos, essas aulas previstas também já aparecem registradas aqui, certo? Aqui eu vou digitar os assuntos. A minha primeira aula normalmente eu chamo de aula de apresentação. Eu sempre começo meus diários digitando assim, aula de apresentação. Bom, vamos supor que a minha próxima aula foi números inteiros. Eu só vou digitar isso daqui para que você perceba como é prática a planilha. Veja, quando eu comecei a digitar, quando eu coloquei a letra N, ela já mostrou o restante, já me deu uma opção ali. Então, números inteiros seria uma opção. Tá? Então, eu poderia já dar um Enter e ir para a próxima célula. Aí vamos supor que agora eu quero escrever operações com números inteiros. Quero repetir isso daí na aula seguinte. E digitei, quando eu chego na aula seguinte, que eu começo a digitar
já apareceu, eu dou um Enter, vou para a célula seguinte. Muito prática essa opção. Tá? Venho aqui, digitei adição, agora adição. Supor que eu quero colocar aqui subtração. Repetir esse valor aqui na sequência, tá? E vamos supor que eu quero registrar mais uma aula com um jogo de sinal. Bom, bem simples, quer dizer, rapidamente você preenche aqui. Se você precisar digitar duas linhas, a planilha ela vai se adequar para você poder digitar, tá? O espaço cabe aqui 2 linhas. Eu nunca tentei digitar 3 linhas, mas a fonte aqui é uma fonte tamanho 10, é uma fonte bem visível para você digitar o que você precisar, e 2 linhas caberiam tranquilamente aqui, tá? Bom, aqui tem a metodologia, isso daqui depende de cada escola, tem escola que não exige que se preencha, outras escolas exigem. Aqui a gente tem um campo para colocar a metodologia, procedimentos ou observações registrados em aula, certo? Isso daqui também normalmente se segue um padrão, você digita 3 ou 4 coisas e repete o restante. Então, para você fazer numa planilha, nesse modelo é muito prático, porque você simplesmente vai lá, digita 1, 2, 3 situações ou 4 diferentes, e aí quando você vai preencher o restante, o preenchimento é praticamente automático, porque durante um ano a gente não chega a dar 20 tipos de aulas diferentes, não. Então quando você realiza 10, 12 tipos de aula diferentes. Então é aula expositiva, é aula explanativa, é prova. Bom, e você vai variando isso aqui e se torna muito prático de você preencher isso na planilha, já que ela te oferece a opção simplesmente de você completar uma coisa que já foi digitada num campo acima ou anterior. Ok? Bom, saindo aqui dessa planilha de conteúdos, aí a gente vai dar uma passada na planilha de notas. Bom, aqui na planilha de notas, a gente tem 10 campos. Esses campos seriam como se fosse nota e recuperação, nota e recuperação, nota e recuperação. Então, se eu chego aqui nesse campo da nota 1 e eu digito 2 e 3, o sistema considera que houve uma recuperação e o aluno tirou a nota maior. Se eu digito 5 e 4, o sistema considera que houve uma recuperação e o aluno tirou a nota maior. Veja. Então, 2 e 3, 5 e 4. Então, o sistema vai considerar a maior da nota 1 e a maior da nota 2. 3 com 5, 8. E ele está dando uma nota. Claro, a gente tem muitas opções e aqui não precisa digitar todas, né? A gente não precisa digitar 10 notas. Quando você concluir aqui as notas, aí você tem a opção de colocar a nota bimestral. Então a planilha ela te dá um total de notas aqui. Supor que o aluno tirou 1, 2, depois tirou 1, 3, aí tirou 2, 4. Então ele tem um total de 9. Você chega aqui, quer arredondar a nota, ou vamos supor que você não trabalha com notas assim, você trabalha com notas, vamos supor, 1,1, 1,3, 4,5, 1,2, 2,7 e 1,5. Vou colocar esse 2,7 aqui e deixar 2,4. Então, no final, os seus alunos estão com essas notas que você está vendo aí. Você trabalhou muito a nota e você tem a opção para digitar essas notas aqui. A planilha ela vai te oferecer um leque de opções. Você não tá fadado a trabalhar com 2 notas ou com 3 notas. Não, você pode trabalhar até com 10 notas diferentes, que a planilha ela vai te acompanhar nesse sentido, desde que seja nota e recuperação. Ok? Então você chega aqui, fechou isso daqui, você tem a opção de colocar a nota bimestral. Então, veja, por exemplo, que se você for agora para a planilha canhotos,
Aqui na planilha canhoto não tem a nota bimestral ainda. A planilha está esperando que você digite a nota bimestral. Ela já tem a quantidade de falta, já tem a porcentagem de falta, mas ela não tem a nota bimestral. A mesma coisa se você vier aqui para a última planilha. Você chegou aqui na última planilha, ela não tem o resultado do primeiro bimestre ainda. Tá? Então você vai precisar digitar esse resultado. Ela não tem nada preenchido aqui. Então eu vou chegar aqui e vou digitar a nota. Vamos supor que esse aluno tirou 8, fica com 8. Esse tirou 9, fica com 9. Esse tirou 8,2, aí eu quero arredondar. Bom, vamos supor que eu não quero arredondar e tirar os 2 décimos do menino ou da menina. Então eu vou deixar 8,5. Eu prefiro arredondar para cima, no caso. Então eu deixei 8,5. Agora, quando eu voltar lá na última página, as notas já vão estar aparecendo aqui, a nota do primeiro bimestre desses meninos. E aqui ele está com a situação de evadido. Essa situação de evadido ela vai aparecer quando o aluno ele não tiver feito a última prova. Então, se o aluno tem nota, mas ele não fez a última prova, então ele aparece ali como evadido. Vamos supor, então, que eu chego aqui agora nesse aluno, só para mostrar um exemplo, o aluno tirou 8, e depois ele tirou 2, aí ele tirou 7, e chegou aqui na última nota. Chegar aqui na última nota, vamos supor que ele tirou 6. No sistema da minha escola, o aluno passa com 24 pontos. Então, por enquanto, aqui ele está reprovado. Veja que quando eu digitei 6 aqui, ó, ao digitar o 6, naquele campo aqui no final, o aluno está saindo de evadido para reprovado. Então, automaticamente, o sistema, a planilha, ela vai organizando aqui as minhas notas. Se eu chegar aqui para digitar 7, o aluno passou a ficar aprovado. Se no final do ano o aluno não tem essa última nota, então ele aparece como evadido, tá? Simplesmente ele vai aparecer como evadido e eu posso ter essa situação registrada aí. Bom, aqui só exemplos, tá? Para que a gente entenda como a planilha funciona. Se você chega num campo aqui abaixo, por exemplo, você digita notas, a planilha ela não soma isso, tá? Ela não conta isso como nota, porque você está digitando nota para um aluno que não está registrado, então simplesmente a planilha não faz essa contagem de notas aqui, então ela não vai te dar o total, tá certo? Então simplesmente isso. Aí está fechado aqui. Bom, mostrei como funciona essa planilha de notas, acho que você já entendeu que o canhoto é um resumo do que você fez naquela planilha, então se você preencheu aqui o primeiro bimestre, o segundo, o terceiro, o quarto, a sua planilha ela vai te dar um resumo e esse resumo vai aparecer aqui no canhoto. Aqui na planilha de notas também eu tenho um cabeçalho todo arrumadinho, onde vai aparecer a quantidade de aulas dadas, a quantidade de aulas previstas e assim por diante, tá certo? Bom, voltando aqui, ou continuando aqui, a gente tem a planilha de dados. Essa planilha de dados ela funciona bem parecido com a planilha de notas. É uma planilha para você fazer registro de várias notas quando você quiser registrar muitas notas, quando você faz muitas atividades. Vamos supor que você realiza 10 atividades de um mesmo tipo, e aí você quer registrar aqui as notas dos seus alunos. Então, quando você registra, a planilha ela soma todas essas notas. Tá? Então, vamos supor que você registrou aqui várias notas, e aí depois você vai usar isso como um padrão, por exemplo. Vamos supor que essas notas todas que você registrou, elas valem 3 pontos. Então você vai dizer assim, o aluno que tiver mais de 10 aqui tem 3 pontos. Depois você volta aqui e arredonda. O que eu aconselho que você use essa planilha para quando você faz muitas atividades, ou que você não use, porque você não é obrigado a usar essa planilha, mas que você use quando você faz muitas atividades, e que depois você transforme essa nota aqui numa nota que vai ficar na planilha de notas. Então, depois que você tiver várias notas aqui, vamos supor que você tem aqui nos dados, aí você juntou aqui várias notas, 1, 2,
Um de novo, 2, 1, 2 e assim por diante. Então, registrado várias notas aqui, o que é que você vai poder fazer? Vamos supor que eu registrei aqui várias notas, tá? Estou só fazendo testes. Então, depois de ter registrado várias notas, que eu digitei 1,56 aqui e a planilha ela arredondou esse valor, tá vendo? Lá em cima eu estou vendo o valor que eu digitei, mas a planilha mostra esse valor arredondado, que ela deixa tudo arredondado com uma casa decimal. Bom, digitei aqui várias notas. Então, tem um desempenho bimestral do meu aluno aqui. O que é que eu faço? Depois disso daqui pronto, eu posso copiar esses dados e colar aqui na folha de notas e transformar isso daqui em uma nota. Então, eu cheguei aqui, transformei isso em uma nota. Tá aqui, só fiz copiar e colar. E aí, quando eu colei aqui, eu tenho mais uma nota. Quer dizer, eu usei aquela parte para uma atividade que foi uma atividade repetitiva, vamos dizer assim, e transformei aquilo tudo em uma nota. É muito legal para você usar quando você faz observação, é legal para você usar quando você faz atividades repetitivas de alguma maneira, tá? Eu uso bastante essa planilha para observações de uma maneira geral, para atividades de casa, para atividades que são observadas no caderno. Bom, acredito que cada professor pode usar isso de uma maneira ou mesmo não usar. Bom, a última planilha aqui, que é outra planilha que você não precisa preencher nada, é a planilha de grupos. Tá? Vamos supor que você trabalha com grupos e aí os alunos formam grupos e você quer organizar esses grupos. E aí os alunos nunca gostam que você organize os grupos por ordem numérica. Às vezes você quer organizar por ordem numérica, mas bom, os alunos não gostam muito. Então você vem aqui na lista e aí você, vamos supor, você seleciona os alunos. Os alunos do grupo 1 são, vamos supor, o número 1, o número 3, o 8, o 13, o 10, o 20, o 16, o 29, o 23. Vamos supor que esses são os alunos do grupo 1. Então eu selecionei, aqui eu dei um Ctrl C para copiar. Então estão copiados esses alunos. Eu chego aqui na minha planilha de grupos, aí eu vou colar isso. Eu aconselho que você cole só os valores. Aqui no Excel você tem a opção de colar ou de colar valores. Então você chega ali no Excel, dá um clique e pede para o Excel te deixar colar valores. Pronto, o Excel colou aqui os valores. E aí você tem os alunos que faziam parte desse grupo. Aí você pode agora dizer assim, esses são os alunos do grupo 1. Tá? Então, bem fácil de você fazer essa organização. Basta que você seja cuidadoso e que você trabalhe com a planilha, tá certo? Bom, tem mais coisas aqui, né? Na verdade, tem muito mais coisas. A planilha é bem completa. Mas aí, em termos de planilha, para falar somente da planilha, seria isso, tá certo? Se você entendeu, se você gostou, tá? Se você acompanhou o vídeo até aqui, eu fico muito agradecido. Eu vou mostrar então na sequência, vou salvar essa planilha, tá? Eu estou usando esse diário somente para fazer essa apresentação. Eu vou salvar essa planilha e vou mostrar como é possível utilizar essa mesma planilha como um diário de classe online. Dá para usar essa planilha como um diário de classe online. Vamos tentar entender como. Bom, abri aqui o meu navegador, aqui tem o site do Bing. Eu vou vir aqui, vou clicar em Office Online e vou abrir o OneDrive. Certo? Aqui nessa opção do Office Online, na página do Bing, tem o OneDrive. Então eu vou importar a minha planilha, eu vou carregar a minha planilha para o OneDrive. Vim aqui na área de trabalho, que é onde está o meu arquivo. Esse é o meu arquivo.
Pronto, já carregou aqui a minha planilha. Ela não é muito grande, tá? Um arquivo é menos de 1 MB o arquivo. Então tá aqui a minha planilha no meu drive virtual na internet. O que eu posso fazer agora? Se eu der um clique na minha planilha, ela vai abrir. Mas aí ela vai abrir online, certo? E ela abre online com todos os recursos que eu tinha quando ela estava lá aberta no Excel, tá certo? Então, abri aqui a minha planilha online. Eu tenho a opção de continuar fazendo tudo online, quer dizer, a escola pode mandar para mim esses arquivos se eu tiver uma conta da Microsoft, quer dizer, se eu tiver um Hotmail, se eu tiver um Outlook, se eu tiver uma conta do Live. Então eu simplesmente vou poder estar usando aqui a minha planilha online, abrindo sempre que eu precisar a minha planilha no Excel online, tá certo? Então sempre vou poder chegar aqui, colocar a frequência, vou poder colocar as notas, os conteúdos, tudo online. Veja que a planilha que eu acabei de digitar, então eu vou poder fazer tudo online, certo? E ainda poder compartilhar isso com a escola, tá? Essa planilha online, se depois eu quiser baixar, eu simplesmente venho aqui no arquivo e tem a opção de baixar uma cópia, tá certo? Então, eu preenchi a minha planilha o tempo todo online, aí vamos supor que eu preciso viajar e aí eu vou levar a minha planilha para fazer algumas modificações lá no computador. Então, eu baixo uma cópia e carrego, e depois é só mandar de novo para o meu OneDrive e ela vai atualizar simplesmente, certo? Bem tranquilo de você fazer isso. Se eu quiser aqui, a minha planilha está online, aí eu fechei aqui, eu vou tentar fechar aqui a minha planilha. Eu não preciso salvar, tá? Quando ela está online. Se eu fizer qualquer modificação e eu sair, as modificações já ficam salvas, tá? Porque o Excel, no caso, ele salva automaticamente todas as mudanças que eu vou fazendo. Então, é mais lento um pouquinho você trabalhar online, isso é de se esperar, certo? Você não tem a mesma praticidade que você tem quando a planilha está no seu computador. Então, você vai digitando aqui a presença e tal. Então, perceba que é um pouquinho mais lento. Claro, é muito mais prático, mas é mais lento. Tá? A gente está falando de um modelo online, então não é tão óbvio. Você tem que esperar sempre o negocinho atualizar, cada mudança que você faz. Então, é óbvio que você teria algo mais lento, né? Você tem algumas perdas aqui, essas perdas são só perdas visuais. Por exemplo, essas datas aqui, elas são datas que estão na vertical. Só que quando você está aqui no modelo online, você não percebe que essas datas estão na vertical, você nem consegue visualizar direito a data, a não ser quando você clica em cima e você visualiza aqui nesse campo a data que você registrou, tá certo? Lembra que você tem aqui abaixo a opção de você verificar um resumo dessas datas, né? Aqui você pode ver um resumo das datas, o dia, a aula e a data, tá certo? É bem prático também. Então tudo você pode fazer aqui. Você fechou, eu fechei aqui a página. Se eu abrir de novo, todas as modificações que antes eu acabei de fazer, elas vão estar aqui registradas, perceba, tá certo? Então, qualquer modificação que eu chegar aqui e fizer, quando eu voltar para minha planilha, tá tudo aqui no mesmo lugar, tá? Como eu disse, né? Como se trata de algo que é online, com certeza ela fica mais lenta um pouco. Não é como você ter o arquivo no seu computador. Só que aí você tem também as perdas. Vamos supor que você está com o arquivo no seu computador. Se de repente você tem algum problema, queda de energia ou algo do tipo, você vai perder também
o seu arquivo que estava ali salvo, tá bom? Ou que não, aquele que não estava salvo, pelo menos. Bom, eu uso o notebook de vez em quando, mas eu gosto bastante de usar o computador. E muitas vezes a gente tem problema com energia e a gente perde algumas informações por conta disso. No online isso nunca vai acontecer, tá? Você sempre vai estar trabalhando de uma maneira segura, apesar de ser mais lento, mas você sempre poderia contar com essa situação. Por exemplo, aqui você tem a opção, se você quiser, você segurou aqui em cima, arrastar, tá? Então você simplesmente selecione e arrasta e a planilha ela preenche todos os dados para você. Vou pegar aqui só para demonstrar isso daqui que eu acabei de fazer. Porque eu cheguei aqui, desses alunos que estão mantidos aqui, eu repeti esse padrão, tá? Só para mostrar como seria uma cópia rápida. Ela automaticamente, mesmo sendo online, ela preenche tudo isso rapidinho. Isso é bom para quando você tem aquelas turmas que raramente os alunos faltam. Aí você já coloca tudo presente aqui e aí depois você vai só colocando F onde realmente o aluno tiver faltado. Ok? Bom, é isso. Aqui a planilha está online. Eu vou fechar, tá certo? Veja que eu não salvei em lugar nenhum. Eu vou abrir de novo a planilha para você não ter dúvida de que todas as modificações continuam lá, tá vendo? Tá tudo preenchido aqui o que eu tinha deixado. Vou fechar isso de novo. Tem uma opção aqui no online que, por exemplo, às vezes você testa e funciona bem, e às vezes você testa e não funciona tão bem. Aqui você tem a opção de abrir no Excel, tá certo? Então vamos supor que eu quero abrir a minha planilha no Excel. Ele pediu aqui para eu escolher, claro, eu vou escolher o Office 2016. Vou pedir para ele lembrar da minha escolha. Ele me mandou uma mensagenzinha. O que é que ele faz? O Excel ele tenta baixar o arquivo aqui. Eu tentei algumas vezes e ele conseguiu, mas recentemente eu tinha tentado e ele não tinha conseguido. Bom, ele acabou não conseguindo de novo. Mas aí o que é que acontece quando eu peço para ele abrir no Excel? Ele pega o arquivo que está online e me deixa fazer a edição no Excel. E aí quando eu termino, aí eu tenho que salvar, já que eu estou abrindo no Excel no meu computador. O bom de utilizar o Excel do computador é que você não tem as perdas visuais que você tem no online, né? Praticamente tudo que você faz online tem perdas visuais, porque nem sempre você quer que as coisas elas fiquem na horizontal. E aí quando você tem uma coisa na vertical é difícil de você utilizar ou um código ou alguma representação que deixe isso na vertical, que deixe isso arrumadinho como numa planilha. Bom, quando você tenta editar no Excel, o que é que acontece? O Excel ele baixa a planilha, ele abre a planilha no teu computador. Aí quando você salva, ele salva online, tá? E simplesmente ele vai salvar a planilha online e você não ficou com nada salvo lá no computador. Você pode usar a planilha como se ela tivesse no seu computador, só que o Excel ele simplesmente baixou. Bom, eu não estou conseguindo baixar, tá? Então eu tentei algumas vezes, principalmente hoje à tarde, e eu não consegui baixar a planilha. Não sei qual o problema. Mas aí é muito prático, certo? Pouco a pouco, algumas coisinhas vão sendo testadas e resolvidas. Por fim, vamos supor que você vai compartilhar a planilha. Então você vem aqui, tem a opção de compartilhar. Você pode compartilhar a planilha de dois jeitos. Você pode conseguir um link da planilha e mandar o link para alguém, para a pessoa ver a planilha, né? Isso, claro, você vai mandar para a escola ver a sua planilha, ver como está o andamento das suas aulas. E a outra opção é você compartilhar a planilha por e-mail, tá? Então você manda aqui, você digita aqui o e-mail e o OneDrive ele compartilha a sua planilha. Quando você compartilhar a planilha,
eu sugiro que você observe aqui o que você está permitindo. Ó. Tem aqui a opção de permitir a edição ou não. Então, se você permitir a edição, a pessoa que abrir a sua planilha, ela vai abrir a sua planilha online e quando ela abrir online, se ela alterar qualquer coisa, a alteração vai direto para o seu drive virtual. Tá? Se você não permitir a edição, então a pessoa vai simplesmente ver a sua planilha, ela vai poder baixar a planilha, mas ela não vai poder fazer alterações que vão para a sua planilha original. Tá certo? Então você tem várias opções aqui para compartilhar. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. O objetivo é que a gente possa utilizar, né, que a gente possa ter um material bom de ser utilizado. E se você tiver interesse na planilha, aqui estão os meus contatos. Tá? Você pode solicitar essa planilha para que você possa usar. Que você possa talvez usar como eu uso, né? Porque eu uso em parceria com o Diário Online que a escola oferece. Então, é mais uma ferramenta muito prática para a gente usar, tá certo? Bom, agradeço aí a sua companhia e é isso. Valeu!